Boa noite a todos. Vamos iniciar nossa reunião. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos. Dedicados irmãos, o momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos com irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e comentário do Evangelho, nós passamos a palavra ao Francisco Bárbara. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe. Nós estaremos nessa noite fazendo algumas considerações em torno dessa lição do Evangelho, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família, que está no capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós começamos por dizer que se a gente fizesse uma análise da vida, como nós a compreendemos na doutrina espírita, nós poderíamos dizer que a nossa vida, envolvendo os dois lados, o lado físico e também o lado espiritual, ela possui 5 etapas muito importantes. Então, nós fizemos aqui um fluxograma, onde, para explicar aí o ciclo de uma reencarnação, que nós chamamos aí de o ciclo da vida, nós poderíamos partir, inicialmente, da desencarnação, né? Quando a gente desencarna, o que nos acontece? É claro, todos sabemos, nós vamos para a vida espiritual. E o que vai nos acontecer na vida espiritual? Ora, nós iremos sofrer as consequências do que fizemos aqui na vida material e estaremos em preparativos para uma nova reencarnação, que seria a terceira etapa. Depois de preparar para uma nova reencarnação, nós entramos então na quarta etapa do ciclo da vida, que seria a reencarnação propriamente dita. Uma vez reencarnado, nós estaremos enfrentando as lutas do cotidiano que nos pertence. E assim vai até que a gente desencarna novamente e termina em um ciclo da vida que nos proporciona evolução espiritual, aprendizado, desenvolvimento das nossas
dos nossos bons sentimentos. Bom, a lição que nós vamos analisar na vida de hoje, ou melhor, na noite de hoje, ela é composta de uma extensa consideração do Espírito Santo Agostinho, onde nós vamos encontrar, de uma forma bem resumida, mas bastante compreensível para quem quer estudar, essas 5 etapas importantes da vida, desde a desencarnação até as lutas do cotidiano, quando a gente desencarna novamente e começa um novo ciclo da vida, né? Aqui nós temos, então, a figura do Santo Agostinho, que é o autor dessa página lindíssima, né? Profunda, chamada Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Porque é claro que a ingratidão dos filhos é uma das coisas que mais nos atormenta, mais nos frustra a alegria de viver. E ele vem nos fazer compreender de onde que vem a ingratidão dos filhos, né? E a relação de família que existe entre pais e filhos, não da família carnal, mas também da família espiritual. Ele começa por nos dizer, por exemplo, né? Olha só, partindo daquele princípio de desencarnação. Que, imagine vocês o que ele diz, né? Que quando o espírito deixa a Terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Nós usamos aí algumas imagens dos espíritos sofrendo lá na vida espiritual após a desencarnação, que essas imagens pertencem ao filme Nosso Lar. O Santo Agostinho está dizendo para nós que quando a gente desencarna, a gente não se transforma momentaneamente e vence as nossas paixões e nos transformamos em espíritos já equilibrados. Não, não é assim. Ele está dizendo que a gente carrega tudo aquilo que a gente é, desperta na vida espiritual tal qual somos. Mas lá na vida espiritual, nós temos, então, a oportunidade de seguir 2 caminhos. Ou a gente ouve os bons espíritos que nunca nos abandonam, e a gente vai se aperfeiçoando, né? Ou a gente permanece estacionário, igual nós estamos vendo aí esses espíritos, esperando o aguilhão da dor para que faça a gente despertar, né? Ele ainda faz a seguinte consideração, que agora nós já estamos naquele segundo estágio da vida, né? Desencarnamos, estamos na vida espiritual. Então, uma vez desencarnados, os espíritos compreendem, depois de muito sofrer, que para chegar a Deus, uma só é a senha, que é a caridade. Que não há caridade sem esquecimento das ofensas, sem perdão e sem arrancar o ódio do coração. O André Luiz nos relata isso muito bem lá no livro Nosso Lar, quando ele conta a sua própria experiência, que ele somente se rendeu à prece e ao apelo que fez a Deus e que, portanto, pudera ser recolhido naquele momento, depois de 8 anos, 8 longos anos de sofrimento, de perseguição, de humilhação, de dores aflitivas, de desespero, que ele perdeu, inclusive, a noção do tempo e do espaço, né? É o que o Santo Agostinho está explicando para nós aqui, o que acontece com um espírito que opta por acomodar-se ou se entrega ao desânimo e à revolta, né? E ele continua a nos explicar que, então, mediante inaudito esforço, conseguem observar os a quem eles odiaram na terra. Desperta a animosidade, revoltam-se à ideia de perdoar, oram a Deus, imploram forças aos bons espíritos, né? É assim mesmo, né? Uma vez vencida a primeira etapa lá na vida espiritual, que é a da ignorância, quando finalmente a gente compreende que para que a gente alcance o equilíbrio e reorganize a nossa vida para um novo tempo,
um tempo de construção, de evolução, a gente entende que é preciso praticar a caridade, é preciso tirar o ódio do coração, a mágoa, é preciso a gente perdoar as ofensas, né? E daí, isso não é milagre, não. Não é questão de a gente desejar e já acontecer. Isso vai exigir de nós muitos esforços. E aí desperta em nós a animosidade que ainda carregamos. A gente fica revoltado com a ideia de perdoar. Mas a gente já tem consciência que o caminho é esse, não tem outro caminho. A gente tem que trabalhar o perdão em nós, a caridade, a aceitação daqueles aos quais temos diferenças, para que a gente alcance aí essa senda evolutiva equilibrada. Por fim, após anos de meditações e preces, ele, quer dizer, o espírito lá que está em processo de equilíbrio, né, de reequilíbrio, ele pede aos espíritos incumbidos de transmitir ordens superiores permissão para ir preencher na Terra um corpo que acaba de formar-se. Daí, o que nos acontece é isso, depois de tanto sofrer, depois de a gente conseguir, através de muitos anos, a gente conseguir orar a Deus e pedir aos bons espíritos que nos concedam uma nova etapa reencarnatória, a gente entra na fila da reencarnação. Aí o nosso pedido vai ser analisado lá no departamento das reencarnações. E nós temos aí essa imagem que pertence às ilustrações do livro Missionários da Luz, quando trata da reencarnação de Segismundo. O nosso pedido, então, é enviado a departamentos como esse, e ali é trabalhada as situações para que a gente receba um novo corpo e receba uma nova reencarnação. Continua dizendo Santo Agostinho: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o amor em aproximar de Deus essa alma, tal a vossa missão. Então, aqui nós percebemos que já passamos pelo processo reencarnatório. Ganhamos uma reencarnação, reencarnamos. E agora estamos enfrentando, então, aquela quinta etapa lá do fluxograma, do ciclo da vida, né? Que é as lutas do cotidiano. Que a nossa missão aqui na Terra, a nossa primeira missão aqui na Terra, é formar uma família e cuidar da família que temos. E Deus nos dá, na figura de filhos, espíritos também em processo evolutivo, assim como nós mesmos, para que a gente desenvolva o amor, os bons sentimentos no coração. E quase sempre, nas nossas famílias, estão ali desafetos do passado. E aí a gente começa a compreender, então, de onde que vem a ingratidão dos filhos e qual que é a relação de familiaridade espiritual tem esse espírito conosco, né? Daí é uma orientação muito clara que nós temos através dessa página do Evangelho para que a gente invista mais na família, para que a gente oriente melhor os nossos filhos. Mas para que a gente consiga isso, a gente tem que ter uma ajuda do Evangelho. A gente não pode se afastar do Evangelho, né? E é por isso que o Santo Agostinho continua nos instruindo, dizendo que a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. A gente costuma reclamar, e em tudo a gente põe dificuldade, dizendo que a gente não dá conta, que a gente não tem forças, que vai ficar para outra reencarnação. É hora da gente parar com isso. É hora da gente ter a coragem de enfrentar as situações e lembrar desses dizeres aí do Santo Agostinho, que a tarefa não é tão difícil assim quanto parece. Olha o Espiritismo aí, para nos ajudar.
E graças a Deus que estamos dentro da doutrina espírita, que nos dá essa noção dessa vida holística e de todos os seus ciclos. Ele continua ainda a nos dizer que Deus permite, às vezes, que espíritos menos adiantados se reencarnem entre vós, a fim de receberem bons conselhos e bons exemplos. Né? É naquela situação muito presente nos dias atuais que nós temos aí bons pais que se esforçam para mostrar o bom caminho, que dão bons exemplos, que oram, que fazem o culto do evangelho no lar, e mesmo assim nós temos dificuldade para poder conduzir bem os filhos que Deus nos deu, né? Então, é que para o nosso processo evolutivo, Deus permite que reencarne entre nós espíritos menos adiantados, para que a gente faça essa caridade a esses espíritos. E o pouquinho que a gente fizer, o bom exemplo que a gente der, a oração, a orientação religiosa, isso já vale muito, porque, por mais que pareça o contrário, mas eles estão evoluindo sim, e estão caminhando para o seu desenvolvimento espiritual. O Santo Agostinho ainda nos diz, né, que para bem compreender isso, porém, não basta olhar uma única existência, que se eleve a pairar no infinito do passado e do futuro. Agora, ele faz um apelo para nós, para que a gente valorize essa noção de reencarnação, né? Se a gente não aplicar aí o entendimento de reencarnação em todos os dilemas da vida, muitas vezes nós não encontraremos respostas para as nossas aflições, como, por exemplo, essa da ingratidão dos filhos e laços de família. Mas a gente, bem compreendendo aí a reencarnação, a gente vai ter uma noção mais clara sobre a origem desses problemas e, portanto, conviver com a situação sem desespero, sem aflições e desânimo, porque a gente sabe que é assim mesmo, é passo a passo, né? E o Santo Agostinho termina dizendo assim, ó: acolhei-os, portanto, como irmãos, auxiliai-os, e depois, no mundo dos espíritos, a família se felicitará por haver salvo alguns náufragos, que a seu turno poderão salvar outros. Então, esse é o ciclo da vida. Tá? As dificuldades que enfrentamos em família, que é a nossa maior missão na Terra, é bem cuidar da nossa família, o bem encaminhar nosso e dos nossos, isso faz parte da grande solidariedade humana, onde nós nos salvamos uns aos outros e vamos salvando o nosso planeta, né? Então, essa é a mensagem do Santo Agostinho, e carece aí de um aprofundamento maior, e fica aí o convite para que todos analisem bem essa lição. Que Jesus nos abençoe. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima, e meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros, encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida
para o benefício da população, dos irmãos, nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede o nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas, fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis, necessito de toda a vossa proteção, para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, e Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como o Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos.
bons espíritos, que tendes o bem preocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e em Teu nome, Mestre, e de nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, em Uberaba, Grupo Espírita da Prece, Lar da Caridade, em Goiatuba,
Centro Espírita Jesus de Nazaré, em Peirópolis, Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Sacramento, Lar de Eurípides, Centro Espírita Batuíra, em Santa Maria, Centro Espírita Fé e Amor, em Salvador, Bahia, Mansão do Caminho, em São Paulo, Fundação Augusto César, em Ribeirão Preto, Grupo Espírita Chico Xavier, e para a cidade de Franca, para todos os filhos agarrados do vosso rebanho, nós suplicamos bênçãos de paz e do vosso infinito amor. Suplicamos, Senhor, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos, nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.